bom? Aqui quem fala é Lucas Pastore, editor assistente do All Sport. Hoje eu estou aqui com meu companheiro de função, Giancarlo Giampietri, para a gente falar sobre Last Dance, ou O Último Arremesso, a série que foi uma coprodução da ESPN e do Netflix, para falar sobre a última temporada do hexacampeonato do Chicago Bulls, mais especificamente sobre Michael Jordan, sobre a carreira dele, sobre a participação naquele último título. E aí, Gian, tudo bom com você? Tudo bom, Pastore? É isso aí, né? Vamos mergulhar um pouco mais a fundo nesse universo Michael Jordan, nesse universo do Chicago Bulls dos anos 90, né? Tentar acrescentar alguma coisa de interessante para uma série que já teve, afinal de contas, 10 episódios, né? Uma maratona aí perfeita para o basqueteiro mais fanático e também, a gente sabe, né, em contato com colegas, né? Basicamente virtual, né? Nesses tempos aqui de confinamento, mas aquele vizinho do primo, de repente reapareceu nas nossas vidas para discutir, né, a novela em torno do Michael Jordan e daquela fantástica equipe. E aliás, para esse povo que de repente estiver no meio do caminho da Last Dance, desse último arremesso, um aviso que contém spoilers, né? Esse conteúdo que a gente vai produzir aqui, a gente vai partir do pressuposto que todos daqui para frente que seguirem com a gente nesse bate-papo tenham assistido esses 10 episódios, essa maratona aí de Michael Jordan, de cestas maravilhosas, personagens bastante interessantes, um produto que realmente cativou gente para além do nicho NBA. E aí a ideia é que a gente vá um pouco além na discussão do que a série já ofereceu para todos nós. Foi importante você falar isso, porque a gente já vai pegar o fio, o gancho que ficou do último episódio da série. Né? A gente viu ali no último episódio da série o Michael Jordan dando uma declaração forte, dizendo que depois de 1998 ele não estava satisfeito com a aposentadoria naquele momento, não estava calmo, não estava tranquilo, ele queria voltar para buscar o heptacampeonato, né? Na verdade o tetracampeonato consecutivo, o heptacampeonato pelo Chicago Bulls. Mas, como não era essa a intenção do Jerry Krause, general manager, que queria reconstruir o elenco do Chicago Bulls, ele preferiu ali parar, pelo menos naquele momento, né, do que tentar a sorte em outra franquia. E ele fala que ele acha que seria possível brigar pelo heptacampeonato no ano seguinte. E você, Jean, o que você acha? Você acha que era possível brigar pelo heptacampeonato no ano seguinte? Olha, pastor, essa é uma das perguntas mais importantes, acho que da história da NBA, né? Já são 74 anos de disputa e eu acho que o Google teve bastante acessos com essa questão desde que a série foi para o ar. Acho que a resposta mais fácil, quer dizer, não mais fácil, mais simples, mas bem complexa, né? E é não. Acho que é bem... já botar de cara a minha opinião, né, mais básica possível, acho que não, mas aí a gente pode entender por quê. Eu acho que não daria jogo, né, para um 7º título do Chicago, o 4º consecutivo com aquele núcleo que começou a jogar na temporada de 94 e 95. Né? Eu acho que são 3 fatores principais que a gente tem que discutir, né, para tentar entender o que está por trás dessa resposta, né, por trás das chances que o Bulls teria na busca desse tetracampeonato, que seria histórico, né? Só para constar, o último time que havia conquistado 4 títulos seguidos na NBA foi o Boston Celtics, do legendário pivô Bill Russell na década de 60. Agora, cabe os parênteses, né? Os devidos parênteses. Uma NBA completamente diferente dessa NBA que a gente viu no Last Dance dos anos 90, e não vamos nem falar da NBA atual, contemporânea, né? É uma época, nos anos 60, com menos franquias, menos jogadores em atividade, os jogadores voando em voos comerciais, né? Um deslocamento bem diferente do que a gente tem hoje, jogadores que dividiam seu tempo com 2 empregos, ou 3 empregos até, então o recorde do Boston Celtics não se apaga dos livros de registro da liga, mas a gente sabe que é uma realidade completamente diferente. Agora, feito esse à parte, a gente volta à questão dos Bulls. Né? Eu acho que 3 fatores jogariam contra um tetracampeonato do Chicago.
a implosão que o time sofreu já em sua última temporada, né? A gente já percebe ali, desde o começo, a noção estava muito clara para os jogadores, para o Phil Jackson, e a partir do momento que a diretoria, pelas palavras do agora famigerado e falecido Jerry Krause, o gerente geral da época, dizendo para o Phil Jackson que não importaria se ele vencesse todos os 82 jogos da temporada regular, que aquele era o fim. A partir daí, se desencadeou toda uma comoção em volta do time, né? A gente viu cada parada, cada escala na jornada do Chicago Bulls, as mesmas perguntas para o Michael Jordan, para o Scott Pippen, porque o Jordan depois, para botar fogo mesmo, né, para incendiar geral o ambiente, fala que sem o Phil Jackson ele também não continuaria no Chicago Bulls, dando a entender que também pudesse ser a última temporada dele. Então, toda essa novela envolvendo esses três grandes personagens dessa história, né, Jerry Krause, Phil Jackson e Michael Jordan, e aí a gente acrescenta um quarto, o Scott Pippen, né, um desafeto público do Jerry Krause, esperando um bom aumento salarial para continuar sua carreira e ciente de que aquilo não aconteceria no Chicago, né? Então a gente tem esse componente da política do Chicago Bulls e a partir daí a gente usa um segundo componente que é o psicológico, né? Todo esse desgaste gerado por anos e anos de convívio, anos e anos de embate, principalmente entre o Pippen e o Jordan e a diretoria. E aí a gente fala da diretoria, acho que também na postura não seria legal a gente individualizar só no Jerry Krause, né? O Jerry Krause sai da narrativa da NBA dos anos 90 como um vilão. A série não faz nada para diluir essa imagem, pelo contrário, só reforça o Jerry Krause como um grande crápula, um grande nêmesis do Michael Jordan, mas a gente tem que lembrar aqui também de uma figura que aparece durante a série em diversas inserções, que é o proprietário, que é o dono do clube, né? Que é o Jerry Reinsdorf, por sinal, até hoje, dono do Chicago Bulls. O Krause não agiu sozinho, óbvio, alguns episódios ele talvez tenha realmente botado o boi na frente da carroça, né? Ele não é que ele pedia autorização, não é que ele pedia a liberação, a bênção do Reinsdorf para emitir qualquer opinião durante toda a temporada. Mas, obviamente, que para tomada de decisões estratégicas, o Reinsdorf estava em perfeita sintonia com o seu dirigente. Então, acho que é até legal a gente, às vezes, tratar muito mais como diretoria do Chicago Bulls do que simplesmente o senhor Jerry Krause, né? Então, tem esse componente emocional como consequência do jogo político. Mas vamos lá, a gente pode acrescentar nessa lista também o aspecto físico, né? A gente viu aí nos últimos 2 episódios, especialmente no 10º episódio, aquelas cenas até comoventes do Pippen se arrastando em quadra contra o Utah Jazz, naquele jogo 6 da final contra o timaço do Karl Malone e John Stockton. O Pippen sem condições de jogo, ele praticamente vagando pela quadra ali, só para contar uma presença mais, digamos, espiritual do que física e atlética, né? Afinal de contas, era o Pippen, era um futuro membro do Hall da Fama, ainda para o Utah Jazz se preparar, se preocupar. Eu acho que esses são os fatores, 2 dos fatores mais importantes. O terceiro, no campo pragmático mesmo, é algo que a série também acena, né, para qual a série acena, mas não deixa muito claro para o espectador, que eram as limitações financeiras que o Chicago Bulls teria para continuar com aquele time adiante, né, pastor? A gente fez cálculos aqui na nossa lição de casa, né, para esse debate, e podemos detalhar agora mesmo, mas não seria tão simples assim a manutenção daquele núcleo, né? Então a gente poderia imaginar, mesmo que as barreiras políticas fossem derrubadas, né, que Jerry Krause, Reinsdorf, Phil Jackson, Pippen e Jordan estivessem falando a mesma língua, mesmo que eles estivessem todos em forma para entrar no campeonato, ainda haveria uma dificuldade extra para compor todo um núcleo ao redor desses atletas, né? A gente vê entrevistas posteriores do Jerry Krause, antes de seu falecimento, em que ele detalha, né, a dificuldade que o Bulls teria para formar um time competitivo
ao redor das suas duas principais estrelas. Eu acho que o próprio Michael Jordan fala, né, que quando ele fala que ele acha que todo time toparia voltar no ano seguinte, mesmo que com um contrato de 1 ano, para tentar brigar pelo 7º título, ele mesmo faz a ressalva do Scottie Pippen, né? Ele fala, o Pippen é um pouco diferente. Apesar de ele falar que acreditaria que seria possível mantê-lo, ele fala que seria preciso um trabalho de convencimento. E acho que o Scottie Pippen, eu acho que ele é um ingrediente muito importante nessa pergunta, se o Bulls conseguiria ou não brigar pelo 7º título, porque acho improvável de qualquer jeito que o Rodman fosse ficar, depois de tudo que a gente viu que ele aprontou durante a série e tal. E acho que ele talvez fosse o personagem que estivesse mais desgastado ali dentro, principalmente com a não manutenção do Phil Jackson, que é o cara que sempre bancou ele. A série deixa claro como eles conseguiam se entender sempre, mesmo com as paixões pouco convencionais do Dennis Rodman para um esportista profissional, né? E o Krause, quando ele fala sobre por que ele decidiu não manter o time, ele fala sobre a dificuldade que ele acredita que o time teria para defender o garrafão caso ele tivesse que manter o Jordan e o Pippen, que meio que deixa implícito que ele não tinha a intenção de manter o Rodman. E acho que a série mostra um pouco isso, né? Mostra a derrota para o Orlando Magic do Horace Grant quando o Jordan volta do beisebol. Mostra como o Rick Smith do Pacers foi um personagem importante para conseguir levar o Chicago Bulls até o limite. E se a gente for projetar um possível confronto com o San Antonio Spurs, que foi o time campeão do ano seguinte, era um time que tinha Tim Duncan e David Robinson, né, as torres gêmeas. Então, se o Bulls teve problemas em marcar um jogador do tipo, mesmo tendo Dennis Rodman, acho que seria muito difícil conseguir marcar 2 sem ele. E provavelmente o Bulls teria que dar um jeito de encontrar um cara do tipo ou recebendo um salário mínimo ou tentar achar alguém no draft que conseguisse contribuir imediatamente, o que é improvável dado a pressão que o Michael Jordan colocava nos caras. Ainda tinha mais esse elemento. Mas também, vendo isso que você falou sobre o desgaste tanto físico quanto psicológico, as brigas de ego que tinham ali dentro, a gente pode lembrar que aquela temporada, a temporada seguinte ao hexacampeonato do Bulls, ela começou atrasada, né? Porque depois daquela vitória do Chicago Bulls sobre o Utah Jazz, a segunda, expirou o acordo trabalhista entre os jogadores e a liga, e as partes demoraram um pouco mais a chegar a um novo acordo para renovar esse acordo. Então a temporada, que costuma começar ali para setembro, outubro, ela foi começar, se eu não me engano, só em janeiro do ano seguinte, só em janeiro de 1999 oficialmente. Então talvez, será que isso não ajudaria um pouco o time do Bulls a tomar um pouco de fôlego, quem sabe chegar um pouco mais inteiro, tanto física quanto psicologicamente, para a temporada? É legal pensar nisso mesmo, né, pastor? Porque realmente foi uma temporada atípica, aquela que sucedeu o título do Chicago, né? É como se a NBA inteira, é uma brincadeira, né? Foi uma disputa salarial, uma disputa por dinheiro entre os donos das franquias e os jogadores, mas é como se a NBA inteira tivesse sentido que era um fim de uma era, que a NBA por um tempo entrou em desarranjo, sabendo que o Michael Jordan não estaria em quadra mais, né? Mas é interessante, a temporada realmente começou em janeiro, o que daria mais tempo aí para o Scottie Pippen afogar as mágoas dele, se distanciar do Krause e partir para um campeonato um pouco mais curto, também ciente disso, né? A gente poderia, de novo, brincando, né? Teriam menos meses de convívio com a diretoria do Chicago e menos jogos também, né? Uma temporada que teve 50 partidas na fase regular, quando o formato tradicional da liga é de 82 partidas, né? Então a gente está falando de uma subtração de quase 50% do calendário, só que aí vem o outro aspecto, né? Que é o físico, né, Costa? O calendário do Chicago Bulls mesmo, especificamente, teve esses 50 jogos disputados em 90 dias apenas, né? Então, quer dizer, foi uma maratona, foi um massacre mesmo promovido para cima dos atletas da NBA. Esse calendário, você pode tirar um dia aqui, acrescentar um dia ali, mas a média realmente era de 50 jogos
em 90 dias para todos os times participantes. E aí a gente pode imaginar várias noites em que o Pippen não teria condição plena de atuar, ou pelo menos não seria aquele Pippen que a gente viu aí durante esse hexacampeonato, uma figura ameaçadora, uma figura dominante defensivamente. O Jordan também, convenhamos, teria um impacto também no seu desempenho. A gente viu que o Jordan, em 97 e 98, já não era mais aquela figura soberana atleticamente, principalmente se a gente for comparar com o Jordan do primeiro tricampeonato. Era um Jordan já trintão, né? Era um Pippen com seus 30 anos também, o Dennis Rodman ainda mais velho, 38 anos. Então, parece que acho que era uma questão de tempo para aquele Chicago Bulls quebrar fisicamente, né? E a gente pensar nesse calendário bastante acelerado, né, de 50 jogos em 90 dias, vai saber com que condições o Chicago Bulls entraria nos playoffs. Agora, claro, eles teriam sempre a vantagem de ter o Michael Jordan, né, um assassino serial com o Michael Jordan em quadra. Eles teriam aquela aura do time campeão, né, que é um fator a ser considerado, evidentemente. Enquanto ninguém derrubasse o Chicago Bulls, eles seriam, sim, candidatos ao título, independentemente do quinteto ou da rotação que o Phil Jackson tivesse ao seu dispor. Mas, de novo, né, a gente teria que, primeiro, superar todas as barreiras mais realistas, né, pensando no que rodeava, no cenário que rodeava a franquia, o clube, naquela época, né, e mesmo que a gente fosse considerar que tudo fosse dar certo, né, que o Pippen topasse mais um ano no Chicago, só lembrando, né, para quem não sabe, o Pippen acaba forçando a saída dele da equipe e o Chicago topa uma troca ali com o Houston Rockets, a preço de banana, basicamente. Scott Pippen não rendeu nada ao Chicago. Foi meio que um acordo de cavalheiros aí no final entre o Jerry Reinsdorf e os agentes do Pippen de liberá-lo para jogar no Houston Rockets, na Conferência Oeste, fazendo parceria ali com Akin Olajuwon, Charles Barkley, Clyde Drexler, outros gigantes, né, da história da NBA, mas todos eles bem velhinhos. O Houston Rockets com o Pippen chega aos playoffs bem até, com alguma chance de competição, mas o relacionamento é uma ironia, né? Para quem o Pippen aqui aturou por tanto tempo o Dennis Rodman em Chicago, sem nenhuma crise com o Rodman, e um campeonato curto com o Charles Barkley, eles se tornaram ali inimigos mortais mesmo. Isso é uma história para outro momento, mas dá para dizer que o santo do Pippen não bateu com o do Barkley de modo algum. Mas voltando ao Chicago, enfim, se eles tivessem esse time, e aí eu acho que você tocou no ponto fundamental, né? A dificuldade que o Chicago teria para compor seu garrafão é algo que o Jerry Krause falou em diversas ocasiões, de fato, e não seria um time só sem o Dennis Rodman, seria um time sem o Luke Longley também. O Krause, né, e nessas entrevistas posteriores, também revelou que o diagnóstico da equipe médica, da equipe de preparação física do Chicago Bulls em relação ao Longley é que o pivô australiano estava nas últimas também. Eles não confiavam que o Longley e o Rodman poderiam ser defensores, ser bons combatentes, digamos assim, em alto nível físico e atlético para as temporadas seguintes, nem mesmo para um campeonato a mais. Então, que tipo de garrafão o Chicago teria para combater esses jogadores que você mesmo citou, né, Pastori? O Spurs campeão, né, com as torres gêmeas, Tim Duncan e David Robinson, quer dizer, não eram dois pivôs simplesmente medianos ou bastante qualificados. Não, eram dois jogadores de Hall da Fama também. O Tim Duncan, um dos 10 maiores jogadores da NBA, no meu entender. David Robinson, um dos 20, 30 melhores jogadores, um pivô realmente que marcou a época. E o Chicago não teria muita condição de fazer frente a esses dois pivôs. Isso se chegasse à final, né, pastor? Como você falou, o Indiana Pacers, que não tinha só o Rick Smith, o gigante holandês. Os Davis, né, Antônio e Dale Davis, ainda estavam lá na temporada 98-99, dois jogadores que eram pau para toda obra no garrafão, né, jogadores de posição muito física, que naquela série dramática entre Bulls e Pacers em 98 deram um baita trabalho para o garrafão do Chicago, já ainda com Rodman e Longley. E a gente vai falar também do New York Knicks, que venceu a Conferência Leste de maneira até surpreendente,
mesmo perdendo o Patrick Ewing no meio do caminho, mas a gente está falando aí de realidades paralelas, alternativas. Será que o Ewing teria se machucado naqueles playoffs? E se o Bulls teria como jogar mesmo contra o Ewing envelhecido? Mesmo sem o Ewing, era um garrafão já com Kurt Thomas, Larry Johnson, Marcus Camby, também já seria um páreo duro, né? Na Conferência Oeste, o Utah Jazz tendo Karl Malone ainda a seu serviço, né? Mesmo Karl Malone um ano a mais de carga, né? Um ano a mais de milhagem rodada, também seria um ala pivô desafiador para qualquer jogador razoável que o Chicago Bulls pudesse contratar. Mesmo o Houston, né? Se o Pippen não tivesse ido para lá, quem sabe como teria sido o sucesso daquele time com o Charles Barkley sem problemas de adaptação e tal, né? Mas esse ponto do garrafão é um ponto no qual o Krause sempre bateu quando ele defendeu a implosão do time. Ele achava que era hora de reconstrução. Mas assim, entre tentar manter todo mundo e reconstruir o time, implodir ele, tentar do zero construir um time novo, que nem ele tinha feito lá atrás, ao construir o time hexacampeão, tem uma diferença grande, né? Apesar da gente ver certa razão nesse argumento dele. Você concorda com ele que era o momento de implodir, de começar do zero? Ou você acha que mesmo com essa perda de uma peça ou outra, você acha que o certo seria manter o Michael Jordan, manter o máximo possível do elenco intacto e tentar se manter o mais competitivo possível? Olha, pastor, eu acho que nesse caso, aí eu teria uma resposta talvez conflitante com a primeira, mas vamos lá. Eu acho que só valeria a pena... Eu acho que no final das contas, sabendo o que a gente sabe hoje, ele talvez tenha tomado a única decisão que lhe restava, né? Considerando que o Phil Jackson não ficaria, que o Scott Pippen não ficaria, e aí dificilmente ele poderia segurar o Michael Jordan, que se sentiria confortável ou satisfeito em jogar pelo Chicago Bulls sem a companhia do Pippen e a orientação do Phil Jackson, né? Agora, se ele tivesse a chance de jogar com o núcleo Pippen, Jordan, Rodman talvez, mesmo envelhecido, mesmo dando cada vez mais problemas, e o Phil Jackson, aí eu mudaria a minha resposta. Aí eu diria que valeria tentar, porque aí tem outro aspecto que a gente não pode ignorar, né? Que é um aspecto, aliás, muito caro, com perdão do trocadilho, ao proprietário da equipe, ao proprietário do clube, o Reinsdorf, um homem de negócios, que é o dinheiro mesmo, né? O Chicago Bulls não ganhou apenas 6 títulos com Michael Jordan, apenas, né? O Chicago Bulls ganhou milhões e milhões e milhões e milhões de dólares. O Chicago Bulls virou uma marca global, né? Uma marca para ser reconhecida em todos os continentes. Mesmo quem não tivesse a mínima noção do que se tratava de NBA, deve ter topado com aquele touro, né? O Benny, né? The Bull, no meio do caminho, assim. Enfim, ou o próprio Michael Jordan, o próprio logo do Michael Jordan em seu material Air Jordan da Nike, enfim, eram componentes, são marcas que explodiram com a globalização. O Chicago Bulls é o primeiro time globalizado da NBA, de fato, né? Então, obviamente que o Reinsdorf tentou fazer um último esforço, ele tentou aparar essas arestas, ele tentou fazer o Phil Jackson continuar no clube, ele esteve em contato com o Michael Jordan até dezembro mesmo, né? Antes do Jordan anunciar que se aposentaria pela segunda vez na sua carreira, né? E aí, nessas entrevistas mais recentes do Reinsdorf, ele disse que o Phil Jackson colocou para ele que não havia a menor condição, que ele achava que o ciclo dele havia terminado. O Michael Jordan, aproveitando a paralisação da liga e esse impasse, talvez com uma vã esperança de ter o Pippen, de ter o Chicago novamente ao seu lado, realmente postergou sua decisão, e num torneio de golfe ele acabou machucando a mão dele, corta a mão dele, né? Acertando os agora célebres charutos cubanos do Michael Jordan, né? Agora, provavelmente, se o Jordan tivesse a garantia de que o Bulls seria competitivo, de que a turma toda voltaria para o campeonato, talvez o Jordan não fosse se meter com objetos perigosos, assim, né? E talvez não tivesse esse corte na mão dele.
Agora, posto isso, se fosse para, então de novo, né, para resumir, se fosse para ter aquela galera toda de volta, eu acho que valeria um ano a mais. Por que não, né? Agora, sem ter a garantia de que o Jordan jogaria com uma equipe completamente diferente em reconstrução, eu acho que ele optou pelo caminho certo, pela implosão daquele núcleo, para tentar acelerar, né, a construção de uma nova equipe. Só um detalhe, você que eu lembrei agora, também ouvindo entrevistas do Jerry Krause, a mais recente delas, em 2017, o Krause diz que o Phil Jackson não teria interesse em dirigir uma equipe em reconstrução, uma equipe que não tivesse tantos veteranos assim. O Krause dá a entender que o Phil Jackson teria usado a relação frágil ou trêmula entre ambos como uma desculpa para sair do Chicago, mas quando na verdade o Phil Jackson não teria interesse em dirigir uma equipe que não fosse um grande favorito ao título. E aí a gente vale lembrar que o Phil Jackson, em um ano depois, mais ou menos, ele já assume o Los Angeles Lakers com Shaquille O'Neal, com Kobe Bryant, duas estrelas ainda jovens, o Shaquille O'Neal, óbvio, no seu auge, o Kobe Bryant caminhando para o seu auge, e ele voltaria a ser tricampeão da liga na outra costa dos Estados Unidos, na Califórnia. Mas a gente não sabe, né? Isso é a versão do Krause para essa história. Agora, eu acho que ele acaba caminhando para uma implosão que foi inevitável. Acho que é bom a gente fazer alguns esclarecimentos para quem assistiu a série, para quem não acompanha a NBA tão de perto. A NBA tem regras de teto salarial que são um pouco complexas, e essas regras elas tendem a facilitar que você mantenha o seu time junto. Então você pode estourar o teto salarial renovando o contrato de um jogador que já era seu, mas você muito dificilmente pode estourar esse teto contratando um novo jogador que não estava não estava no seu clube na temporada passada. Então não era simplesmente, se o Bulls fosse perder o Scottie Pippen, não era simplesmente trocá-lo por outro jogador do mesmo valor. Como o Michael Jordan já ocupava praticamente todo o espaço abaixo do teto salarial do Bulls, provavelmente o Bulls só conseguiria substituir o Scottie Pippen ou o Dennis Rodman, ou qualquer jogador que saísse por um jogador que ganhasse o salário mínimo. E aí, nessa faixa, geralmente são caras que estão fora da liga, veteranos já decadentes, ou um ou outro jogador de maior qualidade que topa fazer esse sacrifício de ganhar o salário mínimo para se manter competitivo. Além disso, quando a gente fala em reconstrução, é uma tática que muitas franquias usam, né? Porque na NBA existe o draft, que é um recrutamento que os times fazem todo ano para selecionar jogadores oriundos da universidade ou de ligas de fora dos Estados Unidos. Quanto pior for a sua campanha na temporada passada, mais chances você tem de ter uma escolha no topo do recrutamento, seja primeira, segunda, terceira e assim por diante. Então, geralmente, os times, quando eles veem que eles não vão ter muita chance de brigar pelo título, eles tendem a contratar jogadores mais jovens, que ainda estão tentando se firmar na liga, um ou outro veterano, e assim eles montam um time que não é tão competitivo assim, para meio que ter como meta, em vez de brigar pelo título, ter uma escolha boa no próximo recrutamento e assim ir construindo um time competitivo, que nem o Bulls fez lá atrás. Quando a gente fala que o Krause tentou reconstruir o Bulls, ele na verdade foi por esse caminho. Tentou reunir escolhas de draft, tentou apostar em jogadores um pouco mais jovens para tentar reconstruir o time, como ele tinha feito lá atrás da primeira vez. Mas a gente pode falar, né, Jean, que dessa vez não passou nem perto de dar tão certo assim. Realmente, pastor, a tática foi a mesma. É uma tática que vários dirigentes da NBA empregam ainda hoje, né? Que é uma coisa que gera polêmica mesmo, com jogadores antigos, comentaristas mais exaltados, né? Ficam inconformados com clubes que, quando começam a temporada, você dá uma espiada no elenco deles, você vê que claramente aquele time não tem lá muita ambição de ser competitivo naquela temporada, justamente pensando nessa recompensa que o draft da NBA lhes oferece, né? E o Krause fez precisamente isso para montar o primeiro timaço, pelo menos, do Chicago Bulls, que isso também é interessante a gente sempre fazer a separação, né? Do primeiro tricampeonato para o segundo tricampeonato, só temos duas peças em comum, que são Jordan e Pippen. Claro, Phil Jackson também. Mas de resto, o elenco foi completamente diferente. Mas se a gente for se concentrar no elenco do primeiro tricampeonato, foi basicamente formado via draft.
quando o Jerry Krause assume o cargo de gerente geral do Chicago Bulls em 1985, ele já avisa o Reinsdorf, dono do clube, que ele basicamente ia dispensar todo mundo, ia mandar todo mundo embora, ia fazer uma limpa geral no vestiário e ficar apenas com um jogador chamado Michael Jordan, né? Ainda um jovem alarmador, caminhando para o estrelato, mas longe de ser essa figura unânime também que a gente conhece hoje. Em 1985 a gente está falando da NBA de Magic Johnson e Larry Bird. Essas eram as duas referências. Pois bem, o senhor Jerry Krause, agora eu vou recorrer aqui às anotações, né, parceiro, porque realmente foi um processo bem longo, bem complexo mesmo que o Krause tocou. Longo não, na verdade, só corrigindo, foi um processo bem extenso, mas de curta duração. É impressionante quando a gente recupera as transações que o Jerry Krause fechou à época. Em 3 anos, ele basicamente tinha em mãos o núcleo daquele Chicago Bulls tricampeão. Em 1988, o time já estava basicamente formado das peças bem relevantes do tricampeonato. A gente só vai acrescentar aqui o B.J. Armstrong, armador chutador, que era reserva no começo, termina como titular no draft de 1989. Mas de resto, o Krause dá um jeito de escolher Scott Pippen e Horace Grant no draft de 87, em negociações magistrais da parte dele. Não eram escolhas tão óbvias assim. Olhando hoje, são jogadores que fizeram história realmente, mas na época eram figuras até, de certa forma, desconhecidas mesmo do público que acompanhava a NBA de perto. A gente tem a contratação do Bill Cartwright também, um pivô já mais veterano, via New York Knicks, uma contratação bem polêmica na época. Aliás, é uma contratação que a série também passa batido por ela. Eles não dão tanta atenção, algo que me surpreende, por ter envolvido um jogador que foi talvez o melhor amigo do Michael Jordan durante sua época de atleta de NBA, que é o ala pivô, o pivô Charles Oakley, né? Que foi a primeira escolha de draft do Jerry Stackhouse, do Jerry Krause em Chicago. O Oakley, a primeira contratação do Krause vira essa moeda de troca para o Bill Cartwright. Então a gente já está falando aqui de Jordan, Pippen, Grant e Cartwright. E a quinta peça, o jogador que fez a sexta do título, por sinal, em 93, contra o meu Phoenix Suns, mas aqui, só para deixar bem claro, comentários estritamente imparciais, né, demovidos de emoção e paixão. O John Paxson chega ao Chicago Bulls numa troca também em 1985. Paxson não era tão veterano como o Bill Cartwright, mas também não era um novato. Uma troca... na verdade, não foi nem uma troca, foi uma compra. Naquela época, a NBA ainda permitia essa venda de direitos do jogador, e o Jerry Krause já tinha identificado o Paxson como um complemento ideal ali para backcourt, né, do Chicago Bulls. E, de novo, né, mais uma contratação para lá de certeira, né. Agora, basicamente, mas as contratações principais, os reforços primordiais do Chicago vieram via draft, que é o que ele tentou replicar depois nos anos 90. Só que aí, talvez, se a estratégia parecia correta, talvez o olho, o faro, o tino do Jerry Krause já não fosse mais o mesmo, né, pastor? A gente agora pode passar aqui rapidamente, porque, de novo, né, para reconstruir o Chicago, o Jerry Krause usou de diversos expedientes. Ele foi realmente uma abordagem extrema, e foram várias negociações, né? Ele libera o Longley para assinar com o Phoenix Suns, ele libera o Steve Kerr para assinar com o San Antonio em troca de escolhas de draft futuras. O Pippen vai para o Houston Rockets em troca de mais uma escolha, embora não uma escolha muito valiosa. E, no final das contas, ele acaba tendo, em 4 anos de recrutamento da liga, 8 escolhas de primeira rodada, né? Então, quer dizer, o procedimento talvez tenha sido correto. Agora, na hora de executar, na hora de fazer essas escolhas, a coisa acabou não dando muito certo. A gente talvez não vale a gente debater cada uma dessas escolhas,
Mas resumindo, né, pastor, a gente pode dizer que ele até consegue 2 bons jogadores, inclusive no draft de 1999, né, primeiro draft dele para essa reconstrução de fato da equipe, que eram o ala pivô Elton Brand e o ala Ron Artest, jogadores que foram muito competentes, disputaram Jogos das Estrelas, mas rapidamente ele abre mão desses caras para investir num time ainda mais jovem, e aí talvez tenha sido um momento fundamental, né? O momento de vai ou racha para esse Chicago, para essa tentativa de formação de um novo Chicago Bulls, que foi o draft de 2000, com a contratação de 2 pivôs adolescentes, que eram Ed Curry, na 4ª colocação, e o Tyson Chandler na 2ª posição, numa troca com os Los Angeles Clippers, envolvendo o Elton Brand mesmo. E aí o Jerry Krause vendeu a torcida do Chicago Bulls a ideia de que ele faria as Torres Gêmeas bebês, né? Que seria um projeto para emular a dupla Tim Duncan e David Robinson, que ainda estava em atividade nessa época, em 2000, né? O David Robinson depois é campeão novamente com o Duncan em 2003, e, por sinal, o apelido dos Bulls nesse tempo foram os Baby Bulls. Um apelido bem simpático, bem carinhoso, mas que hoje não é lembrado pelo torcedor do Chicago com muito carinho, não. Eu acho que uma diferença importante dos jogadores que ele draftou para construir o time ex-campeão, na verdade tricampeão na primeira, e que os jogadores que ele draftou na segunda tentativa, né, na tentativa de reconstrução, talvez seja exatamente a idade, a maturidade dos caras, né, porque lá atrás, quando o Jordan foi draftado, por exemplo, era normal que os caras ficassem 2, 3, até 4 anos na universidade de fazer a transição para a NBA, e eles já chegavam mais maduros, né, menos jovens, até mais trabalhados, né, mais polidos em relação aos fundamentos, taticamente, tecnicamente, tinha um entendimento do jogo melhor. Na segunda vez, estava acontecendo de jogadores serem draftados direto do colegial, sem nem sequer passarem pelo basquete universitário. E, da primeira vez, esses caras não tinham a pressão de substituir o time do Michael Jordan, né? Então, quando ele toma essa decisão, Jerry Krause toma essa decisão de reconstruir, ele acaba transferindo para toda a organização essa responsabilidade de estamos substituindo o time ex-campeão do Michael Jordan. E acho que essa é uma diferença importante. E o fato dele ser tão agressivo assim, ele sempre foi um cara muito agressivo no mercado, né? Esse é um mérito dele. Sempre foi um cara muito convicto, sempre identificou os alvos dele e partiu para cima. E é até curioso fazer o exercício de pensar se ele não conseguiria usar essas peças de troca que ele usou para encher a franquia de escolhas de draft, se ele não conseguiria fazer algo parecido para cercar o Michael Jordan de outros jogadores competentes, caso ele quisesse se manter competitivo. Mas esse é um exercício um pouco mais complexo, que fica um pouco mais difícil de ser feito, sem saber que tipo de propostas ele tinha à mesa naquela época, né? Sem dúvida, professor. E é aquela coisa, né? O Jordan teria paciência para esperar alguns meses, pelo menos. E aí vale a pena até a gente pensar, a gente voltar um pouco no tempo, para o universo ainda do Last Dance. Antes do início da temporada 97-98, o Jerry Krause estava amadurecendo bem a ideia de trocar o Scott Pippen, de começar essa reformulação gradativa do Chicago Bulls com a máquina ainda em pleno funcionamento, né? E aí tem 2 hipóteses bem interessantes. Na verdade, são 2 possíveis trocas que ficaram muito famosas. Uma bem anterior à temporada de 97, se não me engano, ali para 95, talvez 95, antes da montagem do time do tricampeonato, existiu a possibilidade, foi discutida a possibilidade de uma troca de Scott Pippen pelo Shawn Kemp, o ala pivô do Seattle Supersonics, que foi vice-campeão da liga em 96, perdendo para o Chicago. Por sinal, uma questão que eu achei bem delicada da parte do documentarista e do próprio Michael Jordan, que é um produtor executivo não declarado da série, né? A gente basicamente ignorado a figura do Shawn Kemp
naquela final de 96, né? Eles mencionam o George Karl, treinador do Seattle, mencionam o Gary Payton, o armador da equipe, mas talvez o melhor jogador daquela decisão, da série decisiva que tenha sido o Kemp, ele não ganhou nem mesmo uma linha para ser discutido. E o Jerry Krause chegou a namorar bem essa ideia de adquirir o Scott Pippen antes de o Chicago Bulls contratar o Dennis Rodman, e aí a gente recupera aquilo que você citou do Horace Grant, né? O Chicago Bulls perde para o Orlando Magic naqueles playoffs de 95, um garrafão combalido, né? Um garrafão bastante anêmico, digamos assim, com o Horace Grant aquilo ali deitando e rolando. É um comentário que eu acho que vale, seria aqui um pouco polêmico, mas a série fala muito sobre a derrocada do Chicago Bulls por conta por ter o Michael Jordan fora de forma, o Michael Jordan com o corpo muito mais habituado aos movimentos do beisebol do que o jogo de basquete. Em nenhum momento eles citam a ausência do Grant, né? Então fica essa sensação de que o Michael Jordan não é lá muito fã do Horace Grant, e por consequência gerando polêmicas depois, né? O Grant disparando sem filtro algum contra o Jordan e contra a série nos dias seguintes à conclusão do produto, né? O Krause sabia dessa limitação do time e pensou em trazer o Kemp para construir seu garrafão. No final das contas, o negócio não foi para frente. O Michael Jordan se posicionou contrário ao negócio, o Phil Jackson também, e deu certo, né? O Chicago se deu muito bem, obrigado. A segunda troca, essa sim que é interessante, que dialoga com essa hipótese, né, de reconstrução de um time jovem ao redor do Jordan, foi uma possível ida do Scott Pippen ao Boston Celtics em 97, em troca de 2 escolhas de primeira rodada no draft de 98 já. No draft de 97 mesmo. E essas escolhas se transformaram em Chauncey Billups e Ron Mercer, 2 jogadores que mal ficaram no Boston Celtics, não marcaram época no Boston Celtics, mas o Chauncey Billups se tornaria um dos melhores armadores da sua geração, campeão em 2004 pelo Detroit Pistons, membro da seleção americana de basquete também, campeão mundial em 2010 com a seleção americana. E Ron Mercer é um jogador que depois vestiria a camisa do Chicago Bulls, mas também um cestinha limitado, que também não deixou muita saudade pelos diversos clubes que ele defendeu. O Krause afirma que ele não teria escolhido o Billups. Os 2 alvos dele seriam, sim, o Ron Mercer, um deles, e o segundo, aí sim que a brincadeira fica interessante, o Tracy McGrady, né? Um desses atletas saídos do colegial também, que foi jogar no Toronto Raptors, foi a 9ª escolha, se não me engano, daquele recrutamento, foi jogar com o primo dele, o célebre Vince Carter, mas o Krause provavelmente teria conseguido fazer essa dupla. O McGrady estava disponível na 6ª posição quando o Boston optou pelo Ron Mercer, e talvez, aí é muito interessante, né? Porque a gente poderia pensar se, de repente, o Michael Jordan não conseguiria fazer do McGrady o novo Scott Pippen dele, né? Não conseguiria transformar o T-Mac, a imagem e semelhança de Scott Pippen, assim como ele fez com o Pippen original, né? O Pippen que chegou à NBA também cru, um jogador pouco burilado e que trabalhou diariamente, incansavelmente com o Michael Jordan, a ponto de alguns companheiros de equipe julgarem que ele era um clone do Jordan, né? E aí, de repente, com o Tracy McGrady, talvez o Jordan, vendo o garoto de perto, se animasse um pouco. Mas é mais provável que, pelo jeitão dele, né, impassível, um trator mesmo, ali, um sujeito pouco... que fica bem claro que valoriza pouco o trato humano, né? Não sei se ele teria paciência de, ali na reta final de carreira, lidar com um adolescente, Tracy McGrady. Seria até interessante ver como o McGrady se desenvolveria sob a asa do Phil Jackson, né, que é um cara que valoriza o basquete
um pouco mais coletivo e tal. Porque o McGrady sempre foi um cara com alto QI de basquete, sempre teve uma visão de quadra interessante, mas ele sempre privilegiou atacar a cesta, pontuar e tal. Ele se define como um pontuador e tal. Então talvez fosse um jogador completamente diferente ali, talvez fosse mais parecido com o Pippen mesmo. Você falou aí do fato da série não ter abordado o Kemp na final contra os Sonics, e quando a gente estava conversando, a gente detectou outro pequeno probleminha na série, que é dar essa impressão de que o Jordan saiu da NBA por cima. Não é exatamente verdade, né? Ele voltou à NBA como jogador e ele está envolvido até hoje na NBA na gerência do Charlotte Hornets, que ele chegou a comandar como Charlotte Bobcats, né? Mas hoje voltou a ser Charlotte Hornets e parece que ele não tem muito carinho pelas lembranças que ele construiu lá no Washington Wizards, na segunda volta dele às quadras. E também parece não ter muito interesse em falar sobre essa empreitada dele como dirigente agora no Hornets. Né? É muito interessante mesmo, né, pastor? Porque eu realmente imaginava que a série não passaria por esses capítulos já não tão brilhantes da trajetória do Jordan na NBA, mas eu imaginava que aquela tela preta no final, pelo menos tivesse uma linha escrita. Michael Jordan voltou a jogar em 2001 pelo Washington Wizards. Em 2010 ele compra ações e se torna acionista majoritário do Charlotte Hornets. Ponto. Pelo menos isso, né? Mas não, o Jordan realmente embalou um produto de pura nostalgia para quem o acompanhou na época e também é um produto de revenda do Michael Jordan para toda uma geração que não o acompanhou, né? Que mal e mal consegue pescar um jogo aqui e ali no YouTube de arquivo histórico do Jordan. E se a gente for falar dos episódios Washington e Charlotte, realmente não seria uma saída tão gloriosa, não seria a melhor dança do Michael Jordan, a melhor dança possível para ele. Verdade seja dita que o Michael Jordan quarentão ainda conseguiu marcar mais de 20 pontos em média na NBA pelo Washington Wizards, né? Mas foi uma passagem que deixou muitas cicatrizes na franquia. O Washington demorou a se libertar das amarras que o relacionamento com o Michael Jordan gerou, porque o Jordan, aliás, uma situação bem peculiar, né? A gente já viu casos na NBA dos anos 60, 70, aquela NBA de antigamente, de jogadores, treinadores ao mesmo tempo, né? O Bill Russell, inclusive, foi um desses, em Boston. O Jordan já inventou uma nova combinação, né? Que ele era o jogador gerente geral, porque ele era o cara que tinha controle sobre todas as decisões do departamento de basquete do Washington. Ele, inclusive, se torna primeiro gerente geral do Washington, e depois ele resolve uma atitude bem intempestiva da parte dele, uma atitude meio bizarra, e na segunda temporada dele de gestor do Washington, ele veste o calção e vai para a quadra. É claro que as regras da NBA não permitiam e nem permitem hoje que isso aconteça. Então o Jordan abriu mão do título dele de gerente geral, mas na prática era ele quem ditava as regras. Se a gente for pegar os números friamente, o Washington Wizards conseguiu 37 vitórias e 45 derrotas nos 2 anos com Jordan em quadra, mesmíssima campanha. Não é a pior campanha possível, né? O Washington foi relativamente competitivo. Mas, se a gente pega as classificações da liga como um todo, ali a gente já estava falando de uma Conferência Oeste já mais forte que a Conferência Leste. Então, se o Washington foi o 9º colocado no Leste, supostamente perto de uma vaga dos playoffs, no geral, foi apenas o 20º time da liga. Então, era uma equipe competitiva, mas uma equipe que deixava a desejar. E, para constar, nos 2 anos em que o Jordan jogou, a 8ª colocação do Leste ficou com equipes de campanha de 42 vitórias e 40 derrotas. O Indiana Pacers num ano e o Orlando Magic em outro. Eles não ficaram tão perto, tão próximos assim, de uma classificação para os playoffs. Um detalhe curioso, que o técnico escolhido pelo Jordan para dirigir o Washington Wizards foi o Doug Collins, né? Uma figura que aparece no preâmbulo ali da formação
do Chicago Bulls, foi um técnico escolhido pelo Jerry Krause, que precede o Phil Jackson, né, no primeiro tricampeonato da franquia, e o Doug Collins, que deixou uma marca em seus trabalhos, né, especialmente com o Chicago. Era um treinador muito bom para desenvolver jovens atletas, mas ele era um treinador muito bitolado, um treinador bastante emotivo, emocional, uma abordagem muito emocional, muito emotiva, que com o decorrer do tempo gerava desgaste no relacionamento com os atletas, especialmente os atletas mais veteranos que achavam que eles poderiam ter um pouco mais de autonomia na decisão de jogadas, na condução do time, mas o Collins não, era aquele cara que extremamente controlador, mas que, por sinal, desenvolveu um relacionamento tão bom com o Michael Jordan, a ponto de ser contratado 15 anos depois para comandar um time do Washington, que era um time bastante estranho, né, pastor? Por sinal, outra coincidência, o Jordan contrata o Charles Oakley, né, para ser um dos mentores de vestiário do Washington. O Oakley não era um assistente técnico, ainda era um jogador em atividade. Outra figura que passa pelo Last Dance, que vai se unir ao Michael Jordan, essa é bem irônica, né? O Brian Russell, né, o jogador que é humilhado pelo Jordan naquela sexta final, do arremesso final, né, do último arremesso, melhor dizendo, na última dança do Jordan. Brian Russell é escolhido pelo Michael Jordan para ser também um dos veteranos do elenco do Washington, e a ideia do Jordan era fazer aquilo que a gente estava discutindo um pouco atrás, pastor, de dosar um time veterano com novatos, mas dessa vez o Jordan com a visão de dirigente, não a visão do Jordan atleta. E não deu muito certo, né? O Washington tem um jogador, foi o Kwame Brown, né, um pivô, que foi a primeira escolha do draft de 2001, o draft que Jerry Krause tenta formar os Baby Bulls. E o Kwame Brown, resumidamente, a gente pode dizer que não teve uma experiência muito agradável como companheiro de time e funcionário do Michael Jordan. O que o Jordan fez com jogadores mais veteranos, mais experientes do Chicago Bulls nos seus tempos, nos anos 90, um destaque aí para o Scott Burrell, né, que é uma figura que realmente ficou bastante popular por conta de seu papel de saco de pancadas do Jordan no segundo tricampeonato dos Bulls. O Kwame Brown não resistiu emocionalmente ao assédio, à pressão que o Jordan o infligiu, e há quem diga que ele pudesse ser um craque, tenho lá minhas dúvidas, mas que o tratamento dispensado pelo Jordan e pelo Doug Collins teria minado emocionalmente o Kwame Brown a ponto de ele nunca ter sido o jogador que ele poderia ser. Um detalhe também, pastor, que acho que a gente estava deixando passar batido, por falar em treinador, é só voltar à escolha do Jerry Krause para a sucessão do Phil Jackson, né, em Chicago, né? É um cara que atendia pelo nome de Tim Floyd, é um cara que teve essa bucha, né, de suceder. Assim, se os jogadores em quadra não tinham a pressão do Michael Jordan, mas o Tim Floyd tinha assim, a missão de ser o executor do sistema de triângulos do Chicago Bulls, e é um cara que teve que amargar uma campanha de aproveitamento de 20,5% em sua passagem pelo Chicago Bulls, traduzindo em números mais concretos, 49 vitórias e 190 derrotas em suas campanhas. E aí, para deixar bem claro, né, como o plano do Krause não deu certo, e não é que o Chicago Bulls também estivesse perdendo para vencer tão cedo, né? O Chicago Bulls só foi ter um núcleo digno, né, dessa tradição gerada nos anos 90, lá para o final da década passada, né, 2008, 2009, 2010, talvez, melhor dizendo, que é quando o Chicago Bulls se apresentou como uma equipe que pudesse sonhar com um título, já bem distante de qualquer legado que o Jerry Krause tivesse deixado na cidade. Para falar, se a gente pudesse falar de algum legado que o Krause deixou no Chicago, seria o John Paxson, né, o cara que ele trouxe para a franquia lá como armador nos anos 80, que acabou sucedendo o Krause como gerente geral. O Tim Floyd, ele teria só mais um emprego na NBA como treinador. Ele dirigiu o time dos Hornets na fase de New Orleans, né, a
franquia que hoje é o New Orleans Pelicans, e ele até consegue levar o time aos playoffs, né? Curiosamente, com um aproveitamento ali de 50%, um time que contava com jogadores como Baron Davis, Jamal Mashburn, era uma boa equipe. Então, quer dizer, ele pelo menos se despede da NBA como um treinador, mostrando que ele não era tão ruim assim, tão fraco assim. Não era um Phil Jackson, longe disso, mas talvez a campanha dele fosse muito mais consequência do trabalho acidentado do Jerry Krause do que das características deles. E aí a gente volta a isso com o Washington. O Jordan investiu em alguns jogadores jovens, nenhum deles vingou, impressionante, nenhum deles se tornou uma estrela, e aí a gente tem o gancho para falar do Charlotte mesmo, né, pastor? Como é interessante notar como o Jordan, como olheiro, né, como cara detector de talentos, não tem pouco sucesso, né, nessa trajetória, e já estamos falando aí de um longo período, né, não são 5 anos, 3 anos apenas, porque ele depois ele se junta ao Charlotte, no clube do estado natal dele, a terra do Michael Jordan. Ele trabalha como gerente geral do time por vários anos, até que em 2010 ele compra a franquia, por sinal, primeiro e único ex-jogador da NBA, né, investindo bem a adquirir um clube, investindo bem as centenas de milhões de dólares que ele ganhou como jogador e garoto propaganda da Nike. Ele desembolsou, à época, o Michael Jordan, 275 milhões de dólares para ser o acionista majoritário do Charlotte. E aí não importa o câmbio, não importa a correção monetária, sob qualquer medição, foi muita grana paga pelo MJ para se tornar o dono dos Hornets em 2010. Pois bem, 10 anos atrás. Acho que assistindo a série, uma das poucas questões que desconcerta o Jordan é quando ele fala sobre o relacionamento, né? Tem uma cena ali que ele fala que ele acredita que a maneira dura com que ele tratava os jogadores contribuiu para a formação de um time campeão lá no Bulls. Mas mesmo afirmando isso, ele meio que se emociona, né? Ele deixa a cena, fala, não, hora do intervalo, deixa a cena meio emocionado. Para mim, parece que para mim, o melhor momento da série. Final do 7º episódio. Então ele deixa meio claro que ele mesmo não compra mesmo essa versão, que talvez ele se arrependa um pouco da maneira com que ele tratou os colegas. Mas a série meio que tenta passar uma mensagem de que tudo valeu a pena por causa dos títulos. Então aquilo tudo foi, até meio que insinua que vários jogadores só conseguiram triunfar por causa da maneira com que o Jordan os empurrava. Mas se a gente pensar sobre as passagens dele por Washington e por Charlotte, se você tem esse tipo de tratamento sem sucesso, o que você tem? Você tem simplesmente um gestor meio escroto, né? Então, meio difícil defender a maneira com que ele tratou com o Kwame Brown. Também, vendo como foi a carreira dele, é um pouco difícil de acreditar que ele seria um craque, que ele seria um jogador digno de ser a primeira escolha de um draft, mas também a gente não pode descartar os relatos de bullying pesado que o Michael Jordan fazia naquela época. E também existe esse tipo de relatos agora no Charlotte Hornets, né, que também já foi Charlotte Bobcats. Aparentemente, recentemente vazou uma aspa, aparentemente antiga, né, do Jordan falando que provavelmente conseguiria vencer todos os jogadores do time no 1 contra 1, mas só não faz isso porque não quer tirar a confiança dos caras. E é de se imaginar que jogadores adorariam jogar num time que tem o Michael Jordan como dono, né? Mas dificilmente você vê os caras falando coisas desse tipo, elogiando. Claro que quando eles são perguntados, eles respondem propriamente que sim, que ele é meu ídolo, que não sei o quê e tal. Mas dificilmente você vê jogadores falando espontaneamente que é um prazer jogar no time do Michael Jordan, né? Então você imagina que os traços da personalidade dele, a maneira difícil que ele trata pessoas, continua lá. E sem o sucesso, não tem muito como justificar isso, né? Pois é, pastor, se a gente for usar a régua do sucesso, né, que é um tema que a Last Dance martela na nossa cabeça, que tudo aquilo valeu a pena por causa do título, por causa do triunfo, e só o resultado final é o que importa, a gente pode dizer que o Michael Jordan Cartola é um completo fracasso, né? Ele é a antítese do sucesso mesmo.
pegamos por números aqui, de novo, ele comanda o departamento de basquete desde 2006. Ele é o dono do clube desde 2010. Em toda a história do Charlotte Bobcats, agora de volta a ser Charlotte Hornets, eles foram para os playoffs apenas 3 vezes. 3 campanhas. A gente está falando aqui de 14 temporadas sob a gestão do Jordan. Numa Conferência Leste, basicamente horrível, né? Uma Conferência Leste invariavelmente fraquíssima, abrindo, assim, por consequência, as portas para times medíocres entrarem nos playoffs, que eram os 3 times medíocres que os Hornets ou Bobcats classificaram para os mata-matas. Nesses 3 playoffs, o time foi eliminado na primeira fase todas as ocasiões. 2 varridas. E aí, a última vez que os Hornets vão para os playoffs, aconteceu em 2016, e aí sim o time consegue brigar de alguma forma ali com o Miami Heat fragilizado, e o time do Kemba Walker, armador hoje do Boston Celtics, é eliminado no 7º jogo. Então, quer dizer, em 14 anos de gestão do Michael Jordan, os Hornets têm apenas 3 vitórias de playoff, nenhuma série vencida. O recrutamento do Michael Jordan, nesse caso, ele já vai numa direção bem diferente da que ele adotou na escolha, quando ele escolheu o Kwame Brown na primeira posição do draft de 2001. Esse já é um Jordan bem mais conservador, e por sinal tinha uma piada, né? Que era a chance de 95% de ele escolher alguém da Universidade da Carolina do Norte, onde ele se formou, né? Mas, em geral, o perfil de atleta que o Michael Jordan buscou eram veteranos, jogadores mais formados, né, com personalidades mais estáveis, digamos assim, fugindo um pouco, se distanciando um pouco das grandes apostas e apostas de maior risco. Jordan talvez tenha tido um pouco de azar? Talvez. A gente pode pensar que no meio do caminho, o Jordan contrariou as diretrizes do Jerry Krause lá atrás, e o Jordan pouco incentivou a sua equipe a perder, né? O Jordan não adotou esse modo do tank. Então, por um lado, a gente pode dizer que não é que ele também tenha tido várias escolhas altas de draft para acertar, né, na contratação de uma jovem estrela, mas teve boas escolhas que foram desperdiçadas. Um ponto crucial aí nessa trajetória dos Hornets e do Michael Jordan, cartola, dono de clube, aí sim, que acho que vale lembrar que aí talvez tenha faltado sorte, foi o draft de 2012, que trouxe à NBA o ala pivô Anthony Davis, né, um dos maiores jogadores da novíssima geração da liga, hoje parceiro, hoje comparsa de LeBron James no Los Angeles Lakers. O Davis era uma barbada daquele recrutamento de 2012, 8 anos atrás, e os Hornets tiveram uma das piores campanhas. Na loteria do recrutamento, o Charlotte se coloca entre os finalistas, mas acaba ficando com a 2ª posição e deixa o Anthony Davis e vê o Anthony Davis partir para Nova Orleans. Agora, a 2ª escolha é investida no ala Michael Kidd-Gilchrist, que mais se machucou do que jogou basquete na NBA, infelizmente. A 3ª escolha, logo depois do Kidd-Gilchrist, foi o ala armador Bradley Beal, né, que é um dos maiores, dos 30, 20 melhores jogadores da liga hoje. Então, quer dizer, ele teve azar, mas também deixou escapar um grande jogador, que seria talvez o melhor jogador da franquia, da história dos Hornets, sob sua gestão, passar batido. Outro ponto interessante também, que acho que a gente não pode deixar passar, para já fechar, já falamos demais aqui. Não, essa não é uma série de 10 capítulos também, né, para deixar claro. É um produto de um episódio só, que se encerra nesse episódio. A gente tem que falar do Compadrio, né, que é outra marca do Charlotte Hornets Bobcats, sob a supervisão do Michael Jordan. A gente pega hoje a última lista de staff publicada pelos Hornets, não sei se está atualizada agora para 2020, a gente tem como um dos principais dirigentes da franquia o irmão mais velho do Jordan, né, o James R. Jordan. A gente tem como diretor
da formação de elenco, Larry Jordan, também irmão do Michael. Um dos scouts do Michael Jordan, do Charlotte Hornets, é o Justin Jordan, que é filho desse Larry Jordan, sobrinho do Michael, né? Então a gente já tem 3 Jordans integrando a cúpula de uma franquia. Agora, claro, não é a franquia, a NBA tem muito disso, né? Vamos deixar bem claro, o nepotismo não é algo tão obscuro na NBA. A gente pega, por exemplo, o próprio Golden State Warriors, o filho do acionista majoritário da franquia, faz parte da diretoria do clube, toma decisões, senta na mesa ali na hora de decidir se o time vai trocar ou não o Stephen Curry, se vai renovar ou não o contrato do Steve Kerr. Não é algo tão incomum, mas é uma nota que a gente tem que dar. Mas o compadrio não se limita aos familiares. Vários dos integrantes da diretoria da cúpula dos Hornets são figuras que o Jordan conheceu no decorrer de sua carreira como jogador, né? Caras que foram muito importantes na construção do império de negócios do Jordan. Eu conto aqui mais três integrantes da cúpula, gente que o Jordan conheceu no decorrer de sua trajetória. E um dos principais dirigentes do basquete é um ex-jogador da Universidade da Carolina do Norte que chama Buzz Peterson, que virou um treinador de formação no basquete colegial norte-americano, que era seu companheiro de quarto na época de universidade, na época do Star Hills. E assim, de novo, não é algo tão incomum para a trajetória da NBA, mas para arrematar, o que eu questiono é o seguinte: para um cara que se pauta por resultados, por título, é o título ou nada, é muito estranho, né, que ele mantenha esse círculo de pessoas, de familiares e amigos de longa data na sua franquia, né? Se ele fosse avaliar todas essas pessoas pelo resultado, não teria sobrado nenhum deles para contar a história. E aí o Jordan, curiosamente, abre mão de competitividade, porque claramente o Charlotte foi esse núcleo de dirigentes, treinadores, scouts, gestores. Não foi um time que vingou, não foi um time que deu certo. Na atual temporada, inclusive, não tem chances de ir aos playoffs. Então fica essa nota, né? É interessante como o Jordan dirigente em nada condiz com aquele Jordan obcecado que atropelava quem ele quiser, quem aparecesse pela frente como um obstáculo em busca do título da NBA. Dá a impressão que ele tem dificuldade de confiar nas pessoas, mas a partir do momento que ele confia, essa confiança fica meio inabalável, né? Não importa o que aconteça daqui para frente, ele não deixa de confiar naquela pessoa. E esse lance de contratar apadrinhados acaba sendo grave em uma franquia que não tem conseguido se renovar via draft, né? Como você citou em exemplos aí, não tem conseguido acertar na hora de recrutar seus jogadores e também não tem conseguido desenvolver os jogadores que recruta, né? A maioria dos novatos que vão para Charlotte dificilmente ficam lá ao fim do contrato de novato e dificilmente eles deixam a franquia melhor do que eles chegaram, né? Por exemplo, Michael Kidd-Gilchrist citado é um cara que não conseguiu desenvolver um arremesso durante o tempo que ficou lá, claro, sofreu com problemas físicos, mas a gente vê em várias outras franquias os caras aprendendo a arremessar muito melhor do que quando eles eram universitários. Talvez o maior exemplo disso seja o Tyus Thomas, né? Um ala pivô que chegou lá em Charlotte relativamente badalado, um cara que aparentemente tinha muito potencial e que rapidamente saiu da NBA porque não conseguiu se tornar aquilo que apostava nele. E é engraçado, né? Porque você falou que o Jordan não incentiva o tanque na franquia, mas a franquia chegou a ser a pior da NBA, mesmo tendo jogadores importantes ali, né? O Stephen Jackson, o Boris Diaw. Não era um time de novatos montado propositalmente para apanhar. Parecia mesmo ser o fruto de uma cultura ruim e que aparentemente essa imagem fica cada vez mais acentuada. Nessa temporada não foi diferente, perderam o Kemba Walker, que talvez tenha sido isso que o Bradley Beal poderia ter sido, né? O melhor jogador da era Jordan, e não conseguiram repor, né? Não conseguiram montar um time competitivo sem ele. Você quer fazer mais alguma ressalva sobre a série, sobre esse assunto, sobre qualquer outro? Não, acho que só para finalizar, eu acho que eu não esperaria sentado por um documentário
quanto menos um documentário de 10 capítulos sobre o Charlotte Bobcats e Hornets do Michael Jordan. Acho que seria um deprimente demais. Nem sobre o Wizards, só se o Quentin Brown fizer alguma coisa do tipo. Exatamente, mas não seria o documentário muito edificante, ou não teria esse alto astral que a Última Dança passou para a vasta maioria dos seus espectadores. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Agradecemos a todos pela companhia. Curtam o canal aqui do All Sport no YouTube e sigam a gente nas redes sociais. Um abraço. Um abração. Qual?